Olá, professores e alunos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Clara e hoje eu irei apresentar o artigo intitulado de O antígeno NG2 está envolvido na invasividade leucêmica, como também na infiltração do sistema nervoso central em leucemia linfoblástica aguda de células B da infância, contendo rearranjos do gene MLL. Esse artigo foi publicado no ano de 2018 na Leuquimia por Prieto e colaboradores. Bem, em condições normais, a medula óssea produz células-tronco hematopoéticas, as quais são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular, obedecendo uma determinada ordem de maturação que é caracterizada pela presença de antígenos de superfície celular específicos. Dessa maneira, as células-tronco hematopoéticas se tornam células progenitoras, em seguida células precursoras e então células maduras. No caso dessa figura, está sendo representada células da linhagem linfóide, que podem ser as células T, as células B e as células natural killers. No caso da leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B, que daqui em diante eu vou identificar como LLAB, é definida como uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação clonal e maligna de células precursoras imaturas, as quais acumulam-se no nicho endosteal da medula óssea, impedindo com que todo esse processo da hematopoese normal aconteça. A LLAB é o câncer mais comumente diagnosticado na infância, correspondendo a 80% dos casos de câncer pediátrico, e costuma apresentar uma sobrevida global de aproximadamente 90% quando esses pacientes são tratados com os protocolos clínicos mais avançados. Porém, no caso do Brasil, essa sobrevida global cai para 47%. A presença de alterações genéticas e cromossômicas adquiridas pelas células dos pacientes com LLAB é um dos principais pilares dessa doença, uma vez que a identificação dessas alterações auxilia na estratificação de risco dos pacientes, na definição do seu prognóstico, como também no tratamento em que os mesmos serão submetidos. Dentre as alterações genéticas mais associadas a um pior prognóstico da doença estão os rearranjos do gene MLL. Esses rearranjos acometem cerca de 80% dos pacientes lactentes, que seriam os pacientes com idade inferior a 1 ano, e é considerado um marcador independente de pior prognóstico da doença. Os pacientes pediátricos com esse tipo de rearranjo apresentam maiores chances de recaídas medulares, como também de recaídas extramedulares, dando destaque para recaídas no sistema nervoso central. Dessa maneira, pacientes diagnosticados com esse tipo de rearranjo são submetidos a um tratamento quimioterápico intratecal extremamente tóxico e causador de várias sequelas, como, por exemplo, déficit neurocognitivo, e em alguns casos pode levar ao óbito desses pacientes. Isso tudo acontece uma vez que até o momento não existem biomarcadores ou alvos terapêuticos especificamente associados a esse processo de recaída no sistema nervoso central. E esse cenário se torna ainda mais complicado, uma vez que os pacientes raramente apresentam células leucêmicas no líquido cefalorraquidiano no momento do diagnóstico. Bem, o artigo também fala sobre o NG2. O NG2 é um proteoglicano transmembranar que é raramente expresso em células hematopoéticas normais, mas ele é expresso em aproximadamente 90% das células leucêmicas que apresentam rearranjos de MLL. Além disso, em condições neoplásicas, o NG2 está associado ao processo de adesão, migração e metástase tumoral, mas, por outro lado, em condições normais, está associado ao desenvolvimento cerebral.
Apesar disso, o papel do NG2 na hematopoese normal, como também na leucemogênese, permanece desconhecido. Dados prévios publicados por esse mesmo grupo sugeriram que a expressão de NG2 depende da origem da célula, que normalmente apresenta a ocorrência inicial de fusões de MLL. Esse dado, aliado ao papel de NG2 no desenvolvimento cerebral, como também em processos de metástase tumoral, permitiu com que os autores hipotetizassem que a expressão de NG2 em células LLAB positivas para rearranjo de MLL pode contribuir para o processo de recaída no sistema nervoso central. Sendo assim, o objetivo principal do presente estudo é entender o papel de NG2 na recaída do sistema nervoso central na LLAB pediátrica positiva para rearranjos de MLL. Então, vamos entender um pouco agora os resultados obtidos pelos autores do estudo, assim como cada uma das metodologias utilizadas por eles. Em um primeiro momento, os autores avaliaram o impacto clínico da expressão de NG2 em pacientes pediátricos com LLAB. Para isso, eles utilizaram uma coorte de pacientes pediátricos LLAB contendo algum tipo de rearranjo do gene MLL. Eles realizaram primeiramente a coleta das amostras do sangue periférico ou da medula óssea desses pacientes e realizaram a imunofenotipagem dessas células utilizando marcadores específicos de blastos leucêmicos como CD45, CD19, CD10 e CD34, a fim de identificá-los, como também avaliaram a expressão de NG2. Dessa maneira, eles dividiram essa coorte de pacientes em dois grupos. Um grupo que apresentava elevada expressão de NG2 e outro grupo que apresentava a baixa expressão de NG2, e assim fizeram a comparação das características clínicas desses dois grupos de pacientes. Os autores analisaram o percentual de blastos leucêmicos expressando NG2 em relação ao risco dos mesmos de desenvolverem recaída, a fim de estabelecer um valor de cutoff que pudesse separar os pacientes em dois grupos, como eu mencionei anteriormente, um grupo de baixa expressão de NG2 e um grupo de elevada expressão de NG2. Através dessa relação, eles estabeleceram um valor de cutoff de aproximadamente 40% de expressão de NG2, uma vez que o paciente que apresentou uma maior chance de recaída apresentava 40% dos seus blastos leucêmicos expressando NG2. Dessa forma, pacientes que apresentavam 40% ou mais dos blastos leucêmicos expressando NG2 apresentavam elevada expressão de NG2, enquanto que pacientes com um número de blastos inferior a 40%, expressando NG2, foram considerados como pacientes de baixa expressão de NG2. Em seguida, eles fizeram uma comparação da sobrevida livre de eventos dentre esses dois grupos e observaram que pacientes com elevada expressão de NG2 apresentavam uma menor sobrevida livre de eventos quando comparados àqueles com uma menor expressão de NG2. Eles também verificaram que, dentro do grupo de elevada expressão de NG2, existia uma maior porcentagem de pacientes com o fenótipo mais imaturo da doença, como também com uma maior contagem de glóbulos brancos e também uma maior chance de envolvimento do sistema nervoso central. Em conjunto, esses dados demonstram que níveis elevados de NG2 estão associados a um fenótipo mais agressivo ou imaturo da LLAB pediátrica, contendo rearranjos de MLL. Posteriormente, os autores avaliaram se a expressão de NG2
define uma população de blastos rica em células iniciadoras de leucemia. Para isso, eles fizeram a coleta de amostras do sangue periférico ou da medula óssea de pacientes pediátricos com LLAB e, através da técnica de FACS-sorted e de FISH, eles conseguiram separar as células LLAB positivas para rearranjos de MLL que expressavam ou não expressavam NG2. Em seguida, foi realizado o transplante dessas células em camundongos imunodeficientes, capazes de desenvolver a leucemia, e foi feita em seguida as análises clínicas desses camundongos. Como podemos confirmar nessas imagens, os autores avaliaram a presença de marcadores clássicos de células B leucêmicas, como CD19, CD45, como também o NG2. E a partir da técnica de FACS-sorted, eles puderam separar essas populações de blastos leucêmicos que expressavam ou não expressavam o NG2. Além disso, através da técnica de FISH, eles puderam confirmar a presença do rearranjo de MLL nessa população. Como eu expliquei anteriormente, essas células foram em seguida transplantadas em camundongos imunodeficientes e, ao longo de 140 dias, os autores acompanharam o desenvolvimento da leucemia nesses animais. Como resultado já esperado, nós observamos nesse primeiro gráfico que os camundongos que foram transplantados com elevadas doses de blastos leucêmicos apresentaram uma menor sobrevida livre de eventos quando comparados àqueles que foram transplantados com doses menores de blastos leucêmicos. Apesar disso, nenhuma diferença significativa foi observada entre as populações de camundongos transplantadas com baixas doses de NG2 negativo ou NG2 positivo. Além disso, através do uso de um software, os autores fizeram uma estimativa da frequência de células iniciadoras de leucemia presente nos camundongos transplantados com 200.000 células positivas ou negativas para NG2 e 50.000 células positivas ou negativas para NG2. E como podemos observar, a frequência de células iniciadoras de leucemia entre esses dois grupos de camundongos foi semelhante, independentemente da dose de blastos leucêmicos que eles receberam. Os autores também caracterizaram as células após o transplante dos camundongos. E como nós podemos observar, o transplante ele reproduziu o imunofenótipo das células vistas nos pacientes, onde teve CD45 positivo, CD19 positivo, CD34 positivo, CD10 negativo, como também o rearranjo de MLL. Além disso, os autores também avaliaram como estava a carga leucêmica em determinados tecidos dos camundongos transplantados com os blastos NG2 positivos, aqui identificados na cor preta, como também transplantados com os blastos NG2 negativos, aqui identificados na cor cinza. Como nós podemos observar, não existiu uma diferença na carga leucêmica entre esses dois grupos de camundongos, seja nos tecidos medulares, como a tíbia, como também em tecidos extramedulares, como o fígado, baço e o sangue periférico. Além disso, os autores também avaliaram o peso do baço desses camundongos e verificaram que não existiu uma diferença entre os dois grupos de camundongos transplantados, mas que esses apresentavam o maior peso desse órgão em relação aos camundongos controle, que foram aqueles camundongos que não receberam transplante de blastos leucêmicos. Como também esperado, esses camundongos transplantados
tanto com blastos Ng2 positivo quanto com blastos Ng2 negativo, tiveram um aumento dos seus glóbulos brancos em relação aos camundongos controles, um aumento do número de linfócitos, como também uma diminuição da porcentagem de granulócitos, que são características clássicas do processo leucêmico. Esses dados demonstram que os blastos leucêmicos Ng2 positivos e Ng2 negativos são capazes de induzir o fenótipo leucêmico em vivo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os autores dessa vez resolveram fazer um primeiro transplante de blastos leucêmicos Ng2 positivo e Ng2 negativo em um grupo de camundongos e, em seguida, coletar as células desses camundongos e transplantar em um segundo grupo. E então observar como foi o desenvolvimento da leucemia nesse segundo grupo de camundongos ao longo do tempo. Como nós podemos observar, a sobrevida livre de eventos foi menor nesse segundo grupo de camundongos transplantados quando comparados àqueles primeiros grupos. Além disso, de maneira similar, nós podemos observar que, independente dos camundongos serem transplantados com blastos Ng2 positivo ou Ng2 negativo, a carga leucêmica em tecidos medulares, como também extramedulares, permaneceu similar entre esses dois grupos. O mesmo nós observamos em relação ao peso do baço, como também em relação à contagem dos glóbulos brancos. Esse conjunto de dados confirmam que o enriquecimento das células iniciadoras de leucemia independem da expressão de Ng2 pelos blastos leucêmicos. Em seguida, os autores decidiram avaliar a expressão de Ng2 nos blastos presentes nos tecidos extramedulares, nos grupos de camundongos que foram transplantados com blastos Ng2 positivo ou Ng2 negativo, tanto do primeiro como também do segundo transplante. E para isso, eles utilizaram basicamente duas técnicas: FACS, para avaliar a carga leucêmica medular e extramedular, e PCR em tempo real, com o objetivo de avaliar a expressão transcricional de Ng2. Como podemos observar nesse primeiro gráfico, a porcentagem de blastos expressando Ng2, que está sendo representada aqui pela cor preta, nos camundongos tanto do primeiro quanto do segundo transplante, seguia um padrão de expressão tecido específico, como, por exemplo, 40% dos blastos expressando Ng2 estavam aqui localizados em tecidos medulares, enquanto que cerca de 65% dos blastos Ng2 positivo estavam localizados em tecidos extramedulares, como fígado, baço e sangue periférico. Com o objetivo de confirmar essa informação, os autores também realizaram ensaios de PCR em tempo real, a fim de avaliar a expressão transcricional de Ng2 em tecidos medulares, como também em extramedulares. E como nós podemos observar, a expressão transcricional de Ng2 se mostrou 8 vezes maior em tecidos extramedulares em comparação ao tecido medular. Como gene de referência, foi utilizado o GAPDH. Então, os autores resolveram avaliar a expressão de Ng2 em tecidos extramedulares. Uma vez que a reconstituição da leucemia requer a propriedade dos blastos leucêmicos de se endereçarem e se manterem na medula óssea e posteriormente proliferarem para órgãos extramedulares, os camundongos imunodeficientes receberam o transplante intravenoso de blastos leucêmicos positivos ou não para Ng2 em diferentes doses e foram avaliados ao longo de aproximadamente 8 semanas. Como podemos observar nesse primeiro gráfico, os autores avaliaram a porcentagem de blastos leucêmicos no sangue periférico
dos camundongos transplantados com blastos NG2 positivo ou NG2 negativo ao longo do tempo. Como podemos observar, os camundongos transplantados com esses blastos leucêmicos, nas primeiras 2 semanas não tiveram blastos leucêmicos circulantes no sangue periférico. Mas, ao longo da 7ª e da 8ª semana, os camundongos transplantados com os blastos NG2 positivo, todos apresentaram blastos circulantes no sangue periférico, enquanto que aqueles camundongos transplantados com blastos NG2 negativo, apenas um apresentou blastos circulantes no sangue periférico. A fim de confirmar esses dados, os autores também realizaram uma análise dos blastos circulantes nos pacientes que apresentavam maior e menor expressão de NG2. E como nós podemos observar, aqueles pacientes com elevada expressão de NG2 apresentaram uma maior porcentagem de blastos circulantes no sangue periférico em comparação àqueles com menor expressão de NG2. Esses dados sugerem que NG2 é regulado positivamente em resposta à migração celular sistêmica. Com base nesses dados, os autores avaliaram qual seria o envolvimento de NG2 na infiltração do sistema nervoso central por blastos leucêmicos positivos para os rearranjos de MLL. Sendo assim, eles fizeram o transplante das células LLAB com rearranjos de MLL positivas ou não para NG2 em camundongos imunodeficientes, e após o desenvolvimento da leucemia nesses camundongos, foi feita a eutanásia desses animais e o corte da região craniana dos mesmos. Essa região foi analisada por meio de 4 técnicas: coloração com eosina e hematoxinina, imunohistoquímica, imunofluorescência, como também PCR em tempo real. Em um primeiro momento, essa região craniana dos animais foram coradas com eosina e hematoxilina, corantes bastante utilizados na patologia, em que a eosina cora o citoplasma, enquanto que hematoxilina cora o núcleo das células. Dessa forma, eles puderam separar aqueles camundongos que não tiveram acometimento do sistema nervoso central dos camundongos que tiveram o acometimento do sistema nervoso central. E como nós podemos observar nessas imagens, o acometimento do sistema nervoso central por blastos leucêmicos se dá majoritariamente na região da meninge. Em seguida, através da técnica de imunohistoquímica, os autores coraram a região craniana desses camundongos com anticorpos CD19 e CD45, específico para blastos leucêmicos, a fim de identificar a presença dos blastos no sistema nervoso central dos camundongos transplantados com blastos NG2 positivo ou NG2 negativo. Como controle negativo, foi utilizado os camundongos que não receberam nenhum tipo de transplante, enquanto que, como controle positivo, foi utilizado amostras do baço desses camundongos. E como nós podemos observar, aqueles camundongos transplantados com blastos NG2 positivo apresentaram um maior acometimento do sistema nervoso central quando comparados àqueles camundongos transplantados com blastos NG2 negativo. Para confirmar esses dados, os autores fizeram um ensaio também de imunofluorescência, marcando esse tecido craniano dos camundongos com anticorpo específico para NG2, na cor vermelha, endomucina, que é um anticorpo que cora tecidos endoteliais, e DAP, que cora o núcleo das células. Como nós podemos ver, os blastos que conseguiram atravessar esses tecidos endoteliais majoritariamente apresentavam a expressão de NG2. Para confirmar esse resultado de imunofluorescência, os autores fizeram um PCR em tempo real para avaliar a expressão relativa de NG2, utilizando como gene controle o GAPDH,
de amostras da medula óssea e do fluido espinhal dos camundongos transplantados, e como nós podemos ver, existe uma maior expressão transcricional de NG2 no sistema nervoso central desses camundongos em relação à medula óssea. Esses dados demonstram que NG2 é um marcador altamente expresso em blastos leucêmicos com rearranjos de MLL, que são capazes de se estabelecerem no sistema nervoso central. A partir desses dados, os autores resolveram confirmar a relação existente entre o NG2 e um fenótipo migratório dos blastos leucêmicos. Para isso, antes do transplante dos blastos leucêmicos nos camundongos, esses blastos foram incubados com 3 inibidores de NG2, a enzima chondroitinase, que degrada proteoglicanos, e 2 anticorpos específicos para NG2. Em seguida, esses blastos foram transplantados em diferentes doses em camundongos imunodeficientes e ao longo de 6 semanas esses camundongos foram avaliados. E como nós podemos observar nesses gráficos, os camundongos que foram transplantados com blastos em que o NG2 estava sendo inibido, seja através da enzima chondroitinase, como também de anticorpos específicos, apresentaram uma menor porcentagem de blastos leucêmicos circulantes no sangue periférico quando comparados àqueles camundongos controles em que NG2 não estava sendo inibido. Em conjunto, esses dados confirmam o papel direto do NG2 na capacidade invasiva dos blastos leucêmicos na LLAB positiva para rearranjos de MLL. De maneira a detalhar ainda mais esses achados, os autores resolveram identificar padrões de expressão gênica que pudessem fornecer uma explicação molecular a respeito da biologia de expressão de NG2 em LLAB contendo rearranjos de MLL. Para isso, eles coletaram amostras da medula óssea de 3 pacientes com LLAB positivos para rearranjos de MLL, separaram, através da técnica de FACS-sorted, os blastos NG2 positivo e NG2 negativo desses pacientes, realizaram a extração de RNA e a síntese de cDNA dessas amostras e submeteram as mesmas a ensaios de microarray, de forma a identificar genes mais ou menos expressos nessas amostras. E aqui temos o resultado da análise de microarray, onde cada linha é referente a uma população de blastos, seja NG2 positivo ou NG2 negativo, de cada um dos pacientes analisados nesse estudo, enquanto que cada uma dessas colunas se refere a um determinado gene. Quanto maior for a intensidade da cor vermelha, quer dizer que mais expresso é aquele gene naquela determinada população de blastos, enquanto que, quanto maior for a intensidade da cor azul, menor aquele gene é expresso dentro daquela população de blastos. E como resultado, eles mostraram que 281 genes estavam sendo diferencialmente expressos entre as populações de blastos NG2 positivo e NG2 negativo, e que dentro desse número, 142 genes estavam sendo mais expressos e 139 genes menos expressos na população de blastos NG2 positivo. Por fim, os autores resolveram identificar a função dos genes diferencialmente expressos entre as populações de blastos leucêmicos NG2 positivo e NG2 negativo através de um software denominado de IPA. E como nós podemos observar nesses dois gráficos, os genes superexpressos na população de blastos NG2 positivo apresentavam uma função majoritariamente voltada para a migração celular, que são essas marcadas na cor preta.
Esses dados confirmam uma assinatura migratória observada nos blastos leucêmicos Ng2 positivo, contendo rearranjos de MLL, os quais são capazes de infiltrar tecidos medulares, como principalmente o sistema nervoso central. E como conclusões do artigo, nós temos que pacientes LLAB contendo rearranjos de MLL e DNG2 positivos exibem uma tendência a um fenótipo mais imaturo e agressivo da doença. E uma vez que o NG2 é mais expresso em blastos leucêmicos presentes no sistema nervoso central, as novas terapias deveriam se concentrar na erradicação eficaz de células leucêmicas positivas para NG2 que escaparam do sistema imunológico e foram capazes de se manter em novos microambientes. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e qualquer dúvida podemos discutir nas próximas aulas.